identificando aquilo que nos derrota. Que tremenda palavra de hoje. Porque se você conhece onde é que está a derrota, o que é que te derrota, ou o que pode te derrotar, você então vai focar naquilo, vai trabalhar essa área, vai pedir ajuda ao Senhor, vai submeter essa área da vida ao senhorio de Cristo, não é? Vai se posicionar com maturidade espiritual, vai usar o conhecimento, as armas espirituais para combater aquilo que tenta derrotar ou que tem conseguido de alguma forma, não é? Diz a palavra de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século. Aquilo que tenta nos derrotar, ou que tem nos derrotado de alguma maneira, não pode ser passível de falta de atenção. Não. Nós precisamos observar e não nos conformar com isso. O Senhor é que gera esse inconformismo, tá bem? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós cremos que o Senhor quer isso, que nós todos experimentemos a sua boa, agradável e perfeita vontade, e Ele quer nos mostrar como é que nós vamos identificar e combater aquilo que tenta nos derrotar. Vamos orar? Feche seus olhos, falemos com Deus. Senhor Jesus Cristo, maravilhoso Deus, todo-poderoso, Rei de reis, Senhor de senhores, grande eu sou. Teu nome é sobre todo nome, Senhor. Teu poder é sobre todo principado e potestade. O Senhor é um Deus que se faz presente no meio do teu povo, Pai. E nesta hora nós sabemos, Jesus, que o Senhor está aqui, já inspirou a mensagem, já preparou os corações, as mentes, já recebeu o nosso louvor, a nossa adoração, já abençoou a semente que plantamos nesta casa. E agora o Senhor vai falar conosco. Ó Jesus, nós queremos ouvir aquilo que o Espírito tem a dizer à igreja, porque o Senhor está cuidando de nós. O Senhor sabe, o Senhor conhece as nossas lutas, o Senhor conhece muito bem aquilo que tenta nos derrotar. E quem sabe, aquilo que tem derrotado alguém que está aqui nesta noite, ou pela internet, ou que vai ouvir um CD, este DVD. E o Senhor quer nos ensinar a identificarmos, para nos posicionarmos, Jesus, e vencermos. Porque a tua palavra diz que nós vamos cativar aquilo que nos cativou. Nós vamos derrotar aquilo que nos derrotou. E é em ti, Jesus, que está este poder, para que seja de fato manifesta a tua glória em nossa vida, em nossa família, em nossa igreja, em tudo que fizermos. Por isso já te damos graças pelo resultado, pelos benefícios que esta palavra trará a cada irmão, a cada irmã, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus, com ações de graças, que recebe esta palavra, diga amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Obrigada, pastora Silmar. Meus irmãos amados, minha família abençoada, família de Deus bendita sobre esta terra, reino de sacerdotes, ministros de uma nova aliança, não da letra, porque a letra mata, mas do Espírito que vivifica, predestinados em amor desde antes da fundação do mundo para a salvação, eleitos para a vida eterna. Não existe maior fraqueza no cristianismo do que aceitar os padrões do mundo. Não existe maior fragilidade na vida de um cristão, na vida de um crente em Jesus, do que aderir, aceitar, pensar ou agir de acordo com o modelo fracassado deste mundo. Nós já estivemos no mundo. O Senhor nos buscou
A palavra diz que o Senhor nos libertou do império das trevas, deste mundo, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E nós, como pessoas que já estivemos no mundo, nós sabemos que Ele não nos deu nada de bom e que Ele não pode dar nada de bom a ninguém. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E quando o Senhor nos comprou deste mundo, nos comprou deste mercado de escravos, que é a tradução original, não é? Quando o Senhor nos comprou do mundo, do império das trevas, na verdade é como se o Senhor tivesse ido a um mercado de escravos e pagasse por cada escravo que estava lá escravizado pelo diabo e pelo mundo que ele domina, né? O mundo carnal, o mundo humano. E ele nos trouxe para a sua igreja. O que é a igreja? A eclésia. São os tirados para fora deste mundo, os saídos para fora do mundo. A igreja são aqueles que foram juntados por Jesus Cristo para formarem o seu corpo, né? Nesta terra. E ele nos chamou para nós vivermos uma vida poderosa. Você crê nisso? Diga, eu fui chamado por Jesus para viver uma vida poderosa. Então, ele nos chamou porque ele já nos libertara do império das trevas quando ele, na cruz do Calvário, consumou todo o seu plano perfeito de redenção. E ele disse que nós saímos da morte para a vida. Nós somos chamados para viver vitoriosamente. Nós somos chamados para viver por cabeça. É por isso que o apóstolo Pedro, quando ele escreve a sua epístola, ele diz em 1 de Pedro 5,8: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor. Derredor não é perto, né? Derredor é muito longe. Ao redor é que é perto. E ao redor o diabo não está. Ao redor está o anjo do Senhor, que acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Mas ao derredor, ele fica andando, e como um leão que ruge, ele não é o leão é Jesus, o leão da tribo de Judá, ele é o poderoso, ele é o forte, né? Mas ele é como um leão, ele quer imitar o poder de Deus, e ele fica rugindo, tentando rugir, porque ele é um gato desdentado, né? Desempregado do céu, mas ele faz algum barulho, e para quem não o conhece, não sabe o que Jesus fez na cruz do Calvário com ele, despojando, tirando o poder, amarrando o valente, triunfando dele na cruz, a pessoa pode se assustar. E ele fica rugindo, procurando alguém para devorar. E esta expressão, devorar, no original grego, é que o diabo fica procurando alguém, não é para devorar, atrocidar, mastigar, engolir. É para trabalhar na carne. Então, lá longe, ele faz barulho, ele arma estratégias, porque ele não pode mais tocar em você e nem em mim. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Não lhe toca. Não pode roubar a tua salvação. Não pode ameaçar nada que Jesus já manifestou na sua vida, que ele consumou na cruz do Calvário. Mas ele tem estratégias que ele usa lá ao derredor onde ele está, para trabalhar na nossa carne. Se nós deixarmos, se nós dermos lugar. Então, o inimigo anda em derredor ou ao derredor, tentando encontrar brechas, fraquezas, áreas frágeis na vida do cristão. Por isso que Pedro diz que é preciso sobriedade, é preciso vigilância. Ou seja, deve haver equilíbrio constante na nossa vida. E a única forma de nós sairmos das fraquezas é não aderindo ao modelo do mundo. É resistindo firme na fé, é agindo de acordo com a Bíblia Sagrada. Paulo diz em 2 Coríntios 2,11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Então, ele alcança vantagem quando? Não, ele não pode nos tocar, mas quando ele consegue trabalhar na nossa carne. Através da nossa carne, ele consegue trabalhar de forma que a gente caia em arapucas, em ciladas, em armadilhas. O apóstolo Paulo também, quando escreveu aos Efésios, ele diz que nós devemos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Não é contra o diabo, é contra as ciladas do diabo. Então ele é um ciladento, né? Nós brincamos aqui, algumas pessoas usam este termo, dizendo, o ciladento armou alguma, não é? Ele arma ciladas, mas
Se nós não deixarmos que ele trabalhe na nossa carne através daquilo que já existe na carne, né? A lei do pecado, então nós não caímos nas ciladas. A verdade é que Paulo diz, para que Satanás não alcance vantagens sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então, nós não podemos permitir áreas de fraqueza na nossa vida. Nós não podemos permitir que alguma área da nossa vida não sofra as transformações do novo nascimento. Então, quando nós nascemos de novo, quando nós nos tornamos novas criaturas pela obra de Cristo em nós, nós não podemos permitir mais áreas que não sejam transformadas pela regeneração do Espírito Santo, não é? Pela semente de Cristo, a semente incorruptível que agora está no nosso espírito. Porque é exatamente nessas áreas de fraqueza que Satanás instala as suas fortalezas. Ele trabalha na mente, né? Trabalhando. E se você vai dando espaço, você vai deixando essas áreas vulneráveis, essas mentiras vão crescendo, e elas acabam se tornando sofismas, que são meias verdades. Aí você não sabe mais se é ou se não é, parece que é verdade, mas tem mentira, então é mentira, não é verdade. E de repente, quanto mais o tempo passa e você permite aquilo pode se instalar e virar uma fortaleza. Então nós precisamos aprender a identificar quais são essas áreas de fraqueza, quais são aqueles pensamentos ou ideias, quais são as atitudes que nós ainda temos vulneráveis, que talvez a gente, não estou falando conscientemente, mas de repente a gente inconscientemente não permitiu ainda que essas áreas sofressem uma transformação total pela regeneração do Espírito Santo. Então, muitos cristãos, eles dão aquela desculpa, né? Aquela desculpa, a carne é fraca. Porque escorreguei porque a carne é fraca. É muito triste, amados, nós vemos uma pessoa anos a fio na obra de Deus e ainda assim errando e dizendo que a carne é fraca. Isso é lamentável. Então, amado, é verdade, a carne para nada aproveita. Nós sabemos que a carne é um corpo de imundícia, um corpo de humilhação. Mas quando o espírito está forte, quando o espírito está bem alimentado, quando o espírito está pronto, a palavra diz que a carne se submete, que a carne não tem força. Então nós não podemos mais aceitar na vida de um cristão fraquezas da carne ou áreas vulneráveis, porque é exatamente aí que o inimigo age. Você precisa saber que a fraqueza, ela dá ao diabo um lugar seguro que influenciará a vida toda do cristão. Então, se o diabo sabe que há uma fraqueza e aquilo não passou ainda pela transformação, ele sabe que ele pode arrumar ciladas, ele é o ciladento, ele vai arrumar arapucas, exatamente naquela área da vulnerabilidade, da fraqueza, porque ele está vendo que aquela área ainda não foi transformada. Então ele vai se sentir seguro para influenciar a vida toda daquela pessoa enquanto aquela brecha estiver aberta, enquanto aquela área ainda estiver vulnerável. Paulo diz em Efésios 4:27, nem deis lugar ao diabo. Agora você compreendeu, não é que você dá lugar ao diabo, né? Como que você dá lugar ao diabo? Você dá o lugar ao diabo quando você, na sua carne, permite uma área de vulnerabilidade. Quando você sabe que existe uma área de fraqueza e ela mantém-se ali. Você vai, né, vivendo, muitas vezes frequentando uma igreja, louvando, vai orando, e você vai permitindo aquela área de fraqueza ali. Você, em outras palavras, está fazendo o que Paulo disse para não fazer. Você está dando lugar ao diabo na sua vida. Ele não é ele, o demônio que entra em você. Não é nada disso. É que você deixa que ele arme ciladas exatamente para você cair na área vulnerável. Se ela é vulnerável é porque ali a sua carne ainda está forte, ainda não foi submetida, subjugada ao seu espírito. Então, Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios, ele disse assim, em 2 Coríntios 10:3, porque embora andando na carne, nós estamos aqui, temos uma carne que tem pecado, que não se converte nunca, mas embora a gente tenha essa carne e a gente precise andar aqui na carne, nós não militamos segundo a carne. A nossa luta
não é com as armas da carne, porque as armas da carne são fracas, são falhas. Jamais na carne nós venceríamos qualquer luta, qualquer batalha. Então, Satanás, na realidade, ele se alimenta da vulnerabilidade do cristão. Especialmente daqueles que estão sempre dando desculpas de que a carne é fraca. Quanto mais a pessoa diz, não, a carne é fraca, não, essa área minha, o diabo fala, que legal. Você ainda admite e continua convivendo com isso, aceitando isso e me dando força. Eu estou me alimentando disso, da sua vida, dessa vulnerabilidade. Então, nós não podemos aceitar isso na nossa vida espiritual. Amém? Então, pense comigo. Ora, porque a conversão é no Espírito, e nós sabemos que o nosso Espírito está perfeito e completo em Cristo Jesus, nós vamos agora deixar a carne fraquejar? De modo nenhum. Nós vamos deixar áreas vulneráveis? Ou nós vamos identificar a fraqueza e submetê-la a Deus? O que é que você quer fazer nesta noite? Porque identificar a fraqueza, o Espírito Santo já nos ajuda, mostra rapidinho, e ninguém precisa de ninguém apontar o dedo para ninguém, todo mundo conhece a sua carne. Então, essa identificação é mais saudável do que você sair daqui hoje, por mais difícil que seja fazer isso, mas é mais saudável, é mais santa, é mais poderosa, né? E tem resultados para a sua vida. E vale mais a pena do que você sair por aquelas portas hoje dizendo, olha, foi uma mensagem tremenda, fui ao culto, e domingo você volta aqui e aquela área continua ali, com a brecha aberta, com essa área vulnerável, e o inimigo alcançando vantagem sobre você, porque tem amanhã, tem depois de amanhã, tem domingo, e vai continuar quanto tempo mais a pessoa caindo naquela mesma área, alimentando o inimigo. Paulo disse, a gente não ignora mais essas investidas do inimigo, a gente sabe muito bem como é que ele age, e ele age exatamente desta forma. Então, uma vez identificada a área vulnerável, e se você identificou, glória a Deus, porque hoje você vai vencê-la, e se você não identificou, nós vamos orar, porque pode ser que alguém esteja caindo em algumas ciladas do ciladento, do desdentado, e não esteja percebendo, achando que, bom, por que isso sempre acontece? Por que isso não dá certo na minha vida? Então, vai hoje, com os olhos iluminados pelo Espírito do Senhor, identificar. Será que aqui, naquela área que sempre não dá certo, que sempre é um problema, que sempre ali... Bom, sempre, porque tem gente que diz, eu não dou certo no amor. Outra gente, meu negócio com os negócios não dá certo, negócio comigo. Então, por que essas expressões, né? Por que não, família, um problema, família. Por que as pessoas dizem, crentes, problema é a família, problema é o dinheiro, problema é essa questão de relacionamento, problema com o sexo oposto, né? Num relacionamento de namoro. Por quê? Por que será? Será que não existe ali alguma coisa que anda alimentando o inimigo e ele anda alcançando vantagem naquela área, exatamente a área onde existe uma vulnerabilidade, uma fraqueza que precisa ser identificada para que você não caia mais, para que você, sabe, seja vitorioso, vitoriosa naquela área e veja a glória do Senhor. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ora, por que você ainda não está experimentando a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor na área financeira? Por que você não está experimentando a vontade boa, agradável e perfeita na área emocional, sentimental, de relacionamento? Por que você não está experimentando a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor na sua família, nos seus negócios, na sua vida profissional? Então, vamos se identificar. Não vamos sair daqui dizendo, mais um dia, mais um culto, paciência. Paciência. Paciência nós devemos ter, que é um fruto do Espírito, né? Longanimidade é uma coisa. Agora, paciência com uma fraqueza, paciência com uma vulnerabilidade, paciência com ciladas, não. Isso não pode acontecer. Então, se nós sabemos que há uma fraqueza na nossa vida, que ainda é motivo de tropeço, então nós devemos parar honestamente e dizer ao Senhor, Senhor, esta aqui é a minha fraqueza, esta aqui é a minha área vulnerável, ajuda-me a combater esta situação, ajuda-me a fortalecer esta área, eu quero mudar, eu não quero mais cair nisso, eu não quero mais cair nas ciladas do inimigo por causa desta área fraca, desta área frágil, né? Então o Espírito Santo de Deus, ele faz o trabalho maravilhoso, ele trabalha,
Ele convence, ele mostra, né? Ele nos ajuda a identificar essa área, ele nos dá força, ele nos ensina como orar e ele muda, amados. Ele nos fortalece, ele fecha. O apóstolo Paulo usou uma expressão que eu aprendi isso, assim, por revelação do Senhor, há muito tempo. Ele diz assim: onde sou fraco, aí eu sou forte. E a gente fica, como? Onde eu sou fraco, eu sou forte. Onde eu sou fraco, eu sou forte, né? Onde eu sou fraco na carne, onde eu tenho vulnerabilidade, onde é a minha fraqueza, onde eu abro aquela brecha para o inimigo trabalhar e armar ciladas, quando eu submeto isso ao Deus de toda a graça, de todo o poder, eu me torno forte nesta área. Eu vou dar um exemplo. Pessoas que caíram muito, por exemplo, em questões sexuais, na velha natureza, quando estavam no mundo, pessoas que escorregavam muito nessa área, quando verdadeiramente se convertem e elas entregam isso, a vida para Jesus, e entendem que ali estava o motivo da queda, o pecado, né, as consequências foram... Esta pessoa, naquela área, ela se torna tão forte, que é muito difícil, não vou dizer impossível, porque existe uma carne, mas é muito difícil que o inimigo consiga armar ciladas novamente nessa mesma área. Porque onde eu sou fraco, a hora que eu me submeto ao tratamento de Deus, aí eu sou forte, eu fico forte, eu desmantelo aquela fortaleza que estava estabelecida na minha mente, nas minhas atitudes, nos meus sentimentos, e ali eu sou forte. Nunca mais eu vou fazer aquilo, nunca mais eu vou pensar daquela maneira, nunca mais eu vou falar daquele jeito, nunca mais eu vou tratar as pessoas assim, nunca mais eu vou deixar que o inimigo minta para mim naquela área onde eu fui fraca. Agora, precisa ter um submetimento total. Precisa deixar a graça de Deus realmente identificar e cobrir. Então, o Espírito Santo, ele vai trabalhando, ele nos convence, ele identifica, ele mostra que é possível e ele muda aquela situação. Até a personalidade é modificada na vida de uma pessoa que reconhece a sua fraqueza. Muda a personalidade, muda caráter. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz em Efésios 4:17, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, aqui se referindo ao ímpio, aos incrédulos, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, vaidade de pensamentos é uma área de vulnerabilidade. Quando a pessoa se acha, quando ela acha que ela sabe tudo, que os pensamentos dela é que estão certos, que o jeito que ela está pensando que é o correto, isso é uma área vulnerável. O inimigo vai armar ciladas na área do que ela acha que é certo, na área do que ela pensa. E ela vai cair e vai dizer, eu estava errado, eu estava pensando errado. E vai continuar caindo até que ela entenda que não pode andar na vaidade dos seus próprios pensamentos. Que os pensamentos agora são os pensamentos de Cristo. Que os próprios pensamentos têm que dar lugar aos pensamentos corretos. Efésios 4:18 diz, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Olha quanta área vulnerável aqui, não é? Ignorância é uma área de vulnerabilidade. O que o profeta Oséias diz lá em 4:6? Você sabe de cor. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, um povo, o povo de Deus ignorante, sem conhecimento profundo de quem é Deus, das Sagradas Escrituras, dos pactos, das alianças, né, da graça de Deus, da liberdade em Cristo Jesus, do fim da lei. Um povo que é ignorante, ele é destruído, porque ele tem muitas áreas de vulnerabilidade. Então, ignorância, não só na palavra, a ignorância traz vulnerabilidade à vida de um povo. Um povo, uma nação ignorante, ela é vulnerável a ditadores, enfim, a líderes peçonhentos e déspotas, e etc, etc. E também dureza de coração, é uma outra área vulnerável. Quando a pessoa é dura de coração, quando ela não é sensível à voz de Deus, quando ela é muito radical, ela é muito crítica, ela é muito dura nas suas análises, né, na sua percepção, isto é uma área muito séria de vulnerabilidade. O inimigo vai armar ciladas para que a pessoa, nessa dureza de coração, ela caia. E nós sabemos que, com a medida que nós medimos, nós seremos medidos. O critério de julgamento vai ser usado também para conosco. Efésios 4:19 diz, os quais,
tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Veja que quando a pessoa não está submetida, toda sorte de impureza é cometida. Então, você já ouviu aquela expressão bíblica, um abismo chama outro abismo? Então, quando se abre uma brecha na carne, e aquilo lá não é consertado, aquilo lá é mantido, sabe, aquela fraqueza, aquela área de vulnerabilidade, essa queda vai trazer outra, que vai trazer outra, que vai abrindo outras. Por quê? Porque cometem toda sorte de impureza. Parece que isso aqui pode, então, esse pouquinho a mais também não é tão ruim assim, né? Esse passo a mais, também já fiz aquilo, então mais isso, e as pessoas vão se permitindo, vão fazendo concessões. E isto é impuro, e o diabo está trabalhando aí. E esta abertura que as pessoas vão dando na impureza, elas vão dando e o inimigo vai se alimentando disso com as suas ciladas. Ele vai arrumar pessoas, vai armar situações para que essa avidez, né, esse querer fazer as coisas e, enfim, mais um pouquinho, dessa vez não aconteceu nada e tal. E isso vai aumentando. Quando a pessoa vê, ela está num abismo. Depois ele diz em Efésios 4:20, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Veja, todos nós estamos aprendendo a Cristo, estamos aprendendo a ser como Cristo, estamos aprendendo o que é o cristianismo, o que é o Cristo em nós, a esperança da glória. E estamos aprendendo de Cristo. Diz no versículo 21, se é que de fato o tendes ouvido e neles fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Então o que Paulo está dizendo? Se você está ouvindo de Cristo, se a verdade está chegando à sua vida, ela tem que lhe libertar. Inclusive nessas áreas que ainda estão aí vulneráveis e alimentando o inimigo. Então, se é que de fato se você vem à igreja para ouvir pessoas, se você vem à igreja com outro objetivo que não seja o de ouvir a Cristo, então essas vulnerabilidades permanecem. Quantas vezes a pessoa fica ali anos a fio, entra e sai de uma igreja, entra e sai, e ela cai nas mesmas coisas, né? Ou é uma pessoa, mas como pode mentir daquele jeito? Como é que pode mentir daquele jeito? É porque é a área da fraqueza. E o inimigo sempre vai armar situações ou pessoas que facilitem a mentira daquela vida. E a pessoa vai caindo, e ela vai caindo, porque a mentira, você sabe, a mentira honra o pai da mentira, o inimigo. Como é que pode um regenerado, um salvo, permitir que a sua vida ainda dê algum tipo de honra para o inimigo? Então essa pessoa vai ter problemas, essa pessoa vai viver em perrengue. Estou dando um exemplo, né? Então, é porque a pessoa não ouve. Quantas vezes nós estamos aqui, o Senhor fala, né? Nós tivemos uma série preciosa sobre as obras da carne versus fruto do Espírito. Nós tratamos de muitos desses desejos, dessas paixões da carne, nós tratamos da mentira, nós tratamos da língua, da boca, nós tratamos de muita coisa. Tem gente que ouviu, que lindo, e continua com aquela área de vulnerabilidade, alimentando Satanás, caindo nas ciladas. Por quê? Porque não dá um basta. Nós temos que ter a maturidade, amados, para olhar para a nossa vida, porque é fácil identificar o mentiroso. E quando eu sou a pessoa que alimenta uma área vulnerável na minha vida, eu tenho que olhar para mim. O Senhor me faz identificar. Eu tenho o Espírito Santo. O que Jesus disse? O Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. Então quem tem o Espírito Santo não fica iludido. O Espírito Santo mostra. Olha, é aqui que está o problema. Se às vezes nós não estamos percebendo, você vem a um culto e do altar o Senhor usa a palavra de alguma forma, né, e você fala, ali está, tá. Ou então a própria consequência da vida. Você caiu numa cilada do inimigo, você já tem imediatamente a consequência de ter caído nessa cilada. A vida já está difícil, já tem consequências, já tem um preço a pagar ali no dia a dia. Então, se de fato você tem ouvido Jesus, se de fato você tem sido instruído segundo a verdade de Jesus, ora, essa área tem que cair por terra, porque senão isso já virou uma fortaleza. Quando que eu sei que é fortaleza? Quando culto após culto, a palavra vem, a pessoa, ela não abre mão daquilo lá. Então, é uma fortaleza, precisa ser destruído. A verdade está vindo, está dizendo, não é isso, não é isso, não é isso, abre mão disso, você vai cair de novo, você já pagou por isso, eu não te quero nisso. A pessoa sai e aquilo não teve efeito. Não teve efeito por quê? Porque tem uma fortaleza que precisa ser destruída. Diz o versículo 22.
No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Então, assim, se você deixar o velho homem com alguma área ainda ali sobressaindo, você vai se corrompendo, ele vai se corrompendo e isso não sai, vira um círculo vicioso. Como é que nós podemos mudar a nossa vida? Efésios 4, 24. E vos revistais do novo homem criado segundo Deus. Tem que mudar. Tem que deixar o velho homem. Não posso levar esse velho homem para a minha nova vida. Agora eu tenho que me revestir. Eu sou uma nova pessoa criada segundo Deus. Em justiça e retidão procedentes da verdade. Olha, você recebe a verdade. Então o que tem que ter na sua vida é justiça e retidão. Diga, eu ouço a verdade e a minha vida deve refletir esta verdade. Com justiça e retidão. Efésios 5:8 diz, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Ora, um filho da luz não anda em trevas. Nós precisamos andar como filhos da luz. Então, se há uma área vulnerável, se há uma área que está sendo brecha para o inimigo trabalhar, aquela área ali não está na luz? Está nas trevas? Vamos trazer luz para esta área, para que acabem as trevas. Efésios 5:11 diz, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que nós não podemos aceitar o mundo, os padrões do mundo, os padrões de quem está na carne, os padrões de quem está errado. Nós não podemos ser cúmplices das obras infrutíferas, porque é com elas que Satanás se alimenta para criar fortalezas na vida das pessoas. Efésios 5:12 diz, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, agora vai pegar. Todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Então, se há alguma área na nossa vida reprovável ainda, a luz de Deus, ela vai identificá-la. Não tem como dizer, eu não sei, mas se você não sabe é porque não tem. Porque se tem uma área, a luz de Deus, ela vai mostrar, ela vai identificar. E não adianta tentar esconder. Porque nós somos filhos da luz, nós não podemos ser trevas, e nada pode ficar em oculto, nada pode ficar no escuro. Uma hora o Senhor vai trazer a luz. Versículo 14, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Sabe o que eu percebo? Que tem gente acordada, bem acordada nos cultos, mas espiritualmente às vezes está dormindo, não está percebendo que o Senhor está ensinando, o Senhor está falando, o Senhor está chamando. Tem gente que diz, por que eu vim nesse culto? Olha, eu não sei, eu não fui buscar você na sua casa. Com certeza o Senhor sabe muito bem por que você tem que estar aqui. Porque essa palavra tinha que chegar aos seus ouvidos espirituais. Está na hora de despertar, se alguém está ainda dormindo. Levanta-te dentre os mortos. Como levanta-te dentre os mortos? É que tem gente que já está vivificada por Cristo, mas que está na vida da carne como se ainda estivesse morto. Não andam os negócios, não anda o sentimento, não anda a família, não anda os sonhos, não realiza nada, não fica feliz, não tem manifestação da glória do Senhor, nada anda, nada prospera, nada progride. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. O Senhor está falando isso para a igreja. Ou você acha que Ele está falando com o morto que está lá ainda, que não é salvo? Não, Ele está dizendo, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Quer dizer que tem crentes na igreja, a igreja dos Efésios era uma das melhores igrejas, porque ouviu 3 anos a revelação da graça ininterruptamente pelo apóstolo da graça de Deus, e é para esta igreja que ele diz, mesmo ouvindo esta palavra, e hoje o Senhor me manda trazer esta palavra a uma igreja que está ouvindo esta palavra da graça de Deus, quer dizer, mesmo que estejam ouvindo esta palavra, tem gente que está dormindo. Tem gente que ainda não identificou as áreas fracas ou frágeis ou vulneráveis na sua vida. E todos nós temos, amados. Todos nós temos. A questão é, cada um de nós é responsável por entregar isso para o Senhor, fechar essas brechas, trazer a luz para essas áreas, na hora que o Senhor nos mostrou, identificar, porque essas áreas é que nos estão fazendo cair, tropeçar, e às vezes viver até como um derrotado, sendo um péssimo testemunho de cristianismo nesta terra. Então levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará.
Então, é preciso estar acordados, vigilantes, sóbrios, iluminados por Jesus Cristo, para nós não deixarmos uma área vulnerável na nossa vida e isso prosseguir. Não importa qual seja. Se você for ali olhar e essa área da sua vida for reprovável, reprove a você também. Não ande com ela junto. Isso aqui é reprovável. Deus não tolera isso. Então eu não posso tolerar. Eu sou de Cristo, não é? Eu fico cantando aqui uma música tão linda, né? Eu não sou do mundo. Eu sou de Cristo, não sou do mundo. Como que é aquela letra? Eu te agradeço a Deus por se lembrar de mim, pelo teu favor, né? Que me faz crescer. E depois, aquele refrão é muito forte, né? Diz, eu sou de Cristo, não sou do mundo, não. Agora, se eu não sou do mundo, não, eu não posso permitir áreas do mundo ainda, do velho homem, na minha vida. Então, assim, eu preciso aprender, né? A identificar isso, e não importa qual seja. Deus me mostra, isso é reprovável? Eu vou reprovar também, eu vou tirar isso da minha vida. Talvez seja um exercício que precisa acontecer mais do que uma vez, não é? Então assim, por quê? Porque a nossa carne, se ela está há muito tempo com aquela área vulnerável, ela vai tentar de novo, né, deixar aquela brecha aberta. E você vai precisar fechar, é você quem fecha. Deus te ajuda, Deus te capacita, mas é você quem toma essa atitude. Amém? Amém? Quem, honestamente, não precisa me falar nada, mas quem tem identificado alguma área que é vulnerável ainda na sua vida? Alguém tem? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos sair daqui e voltamos domingo com essa mesma área vulnerável? A proposta de Deus hoje qual que é, irmã Sônia? Qual é a proposta de Deus hoje? Ele nos traz num culto, numa quinta-feira, alguns estão aqui, vindos direto do trabalho, não tomaram seu banho, não descansaram em casa, não jantaram, não é? Alguns sacolejaram aí num ônibus, num metrô, outros pegaram engarrafamento na cidade, outros chegaram depois por causa da placa do rodízio, da placa do carro, e outros têm problemas, outros deixaram pessoas difíceis em casa, enfim. Quantas são as situações? Mas nós estamos aqui. Nós vamos deixar que isso seja apenas mais um culto, mais um encontro numa quinta-feira? Ora, se o Espírito está nos falando isso, o Senhor quer que a gente experimente a sua boa, perfeita e agradável vontade em todas as áreas da nossa vida. Você não é um cristão pela metade. Você é salvo, integralmente salvo. Imagem e semelhança de Deus. Uma coisa interessante, há pessoas que dizem assim, eu fui criada numa família que fala palavrão. Eu nasci, quando eu já me dei por conta de mim, eu já ouvia palavrão, as pessoas à minha volta falam palavrão e tal, e eu fui acostumado assim e eu falo. Muito bem, você chegou, Jesus te buscou como você estava, mas não pode permanecer como estava. Agora você é uma nova criatura, há uma nova natureza, o teu espírito foi vivificado, o Espírito Santo habita no seu espírito. Ok, a obra da salvação maravilhosa que aconteceu no seu espírito, agora tem que começar a se manifestar no seu falar, no seu pensar, no seu agir, no seu sentir, na hora que você abre a sua boca. Então é lógico que se você, há 20, 30 anos, 40 anos, sei lá, você falou palavrões, você só ouviu palavrões, é natural que quando você chega, escape um palavrão, e às vezes as pessoas se escandalizam, né? Porque a pessoa está chegando do mundo e falou um pepe, pum, pum, pacacó, amado, isto aqui, o que é? É o velho homem, a velha natureza ali, né? Está acostumada, ela tem um espaço, ela foi condicionada de alguma forma aquilo. Agora, uma vez que a luz de Jesus identifica isso, mostra, diz o quê? Que a nossa boca é santa, que da mesma fonte nos jorra água amarga e água doce. Diz que você tem que ter uma palavra o quê? Uma palavra boa, que você tem que ter o quê? A boca que professa Jesus não pode professar aquilo que honra o diabo. Enfim, tantas coisas. Você começa a conhecer, a luz vai vindo, a verdade de Jesus, ele vai te ensinando, e você identifica, eu sou realmente um palavrudo. O que eu faço? A carne é fraca. Eu fico 10, 20 anos e eu continuo palavrudo? Olha, se eu identifiquei, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fechar essa brecha. Sou eu que fecho. Eu peço ajuda ao Senhor. Ele me capacita, Ele me dá o suporte, Ele me dá força, Ele me fortalece. Onde eu sou fraca, ali é que eu vou me tornar forte. Aquilo vai ser vencido. Agora eu preciso querer, eu preciso falar, Senhor, me ajuda. Põe um anjo. O que o salmista disse? Põe guarda a minha boca. Põe um anjo aqui. Quando eu for falar
Eu vou engasgar. Deus vai... Amado, Deus lembra. Não há nada acima das nossas forças. Não há tentação que não seja humana. Nada. O Senhor só dá o que nós podemos suportar. Então, nós temos que pensar que o inimigo vai preparar pessoas que também foram criadas assim, pessoas do mundo, que vão falar, se essa é a fraqueza, eu estou dando um exemplo bem simples, que isso aqui é fichinha perto de outras áreas vulneráveis, não é? Mas assim, o Senhor, o que o inimigo vai fazer? Ele vai armar ciladas de botar sempre você perto, ou alguém perto, né? Não você, mas por alguém perto de você palavrudo. Alguém que em circunstâncias, seja de um jogo, seja de uma torcida, seja, sei lá, de uma raiva, as pessoas vão estar ali. Às vezes, até a própria família. Mas você tem que observar tudo isso, não é? Porque você não está mais nas trevas. Então a luz de Jesus já brilhou e vai te ajudar a identificar com clareza onde é que estão os focos das ciladas. Eu estou sartando de banda, tô fora, entendeu? Se aqui tá todo mundo palavrudo e eu tenho esta fraqueza, eu vou pro lado de lá onde não tem nenhum palavrudo lá, e eu vou me juntar com esse povo aqui para eu ir pegando o jeitão de cá. Eu tenho que ir, né, me moldando. Você está percebendo? Então assim, nós não podemos ficar dormindo o tempo todo. Ah, paciência, eu sou de família italiana. Você já viu italiano que não fala palavrão? Eu já. Aí vem outro, não, eu sou espanhol. Você já viu espanhol que não fala palavrão? Mas eu sou nordestino. Você já viu nordestino que não fala? Que desculpas as pessoas vão arrumar mais para manterem as suas vulnerabilidades e alimentarem Satanás e caírem nos abismos que ele prepara? Nós temos que fechar, seja qual for a área de vulnerabilidade. Amém? Agora, se sozinho você não consegue se livrar, peça ajuda à igreja. O que nós não podemos mais é alimentar fraquezas, porque é assim que muitos se corrompem. Peça ajuda. Às vezes a pessoa está ali lutando contra a sua carne, é difícil. O inimigo está colocando ciladas e armando situações, e a pessoa, ele vai armar na área que a pessoa cai. E a pessoa está ali se segurando e ela não está conseguindo. Só vem depois pedir ajuda quando caiu, que o abismão já está lá e... gabinete, aconteceu. Mas por que você não veio aqui antes para a gente orar, para a gente, né? Vamos alimentar essa fortaleza, para a gente se fortalecer. Por que você não veio pedir ajuda? Por que não se juntou com os irmãos? Então assim, eu estou te dizendo, se está muito difícil, se é uma área que é muito apelativa, você precisa pedir ajuda. E não vai pedir ajuda para o mundo. Vem pedir ajuda para alguém que vai orar com você, que vai lhe dar a palavra na hora, né? Vem pedir ajuda para os seus líderes. Ora, é para isso que existe a igreja. 1 Timóteo 1, 5 e 6 diz assim: ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro, e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. O que é isso? Muita gente fica louca. Você sabe o que é crente louco? Tem crente que é piradinho, é louco. Por que se perde e fica filosofando e falando um monte de coisa que não tem nada a ver com Deus, com a Bíblia, e mistura a Bíblia com outra coisa, com o livro que leu, com autoajuda, com não sei o que ouviu na televisão, com uma frase de efeito na internet. Essas pessoas se desviaram, se perderam nessas coisas todas. Volta, por que elas se desviaram e se perderam? Volta o 5, quer ver por quê? O intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro. O coração não estava tão puro assim. Percebe, Rosângela? Olha só, de consciência boa. A consciência não estava boa. Sabia que havia fraqueza, que havia vulnerabilidade, que havia coisas para consertar e manteve. E de fé sem hipocrisia. Ou seja, estava vindo ao culto, vindo à obra de Deus, fazendo a obra com hipocrisia. Era uma fé hipócrita, que estava ali com coisas enrustidas. Se essa pessoa não identifica, não entrega isso para Deus, não fecha essa brecha, não trabalha nisso, vai para 6 agora. Olha o que acontece. Começa se desviando destas coisas, da pureza, da fé sem hipocrisia, da boa consciência. Começa a se desviar e se perdem em loquacidade frívola. É gente que fala. Você fala, o que essa pessoa está falando? Outro dia uma pessoa colocou um texto na internet e o bispo era grande, né? E o bispo foi ler para mim. E ele disse: será que eu estou cansado? Eu fiquei bobo, burro, não sei. Foi, bispo, que você falou para mim? Ele falou: eu vou ler para você. Eu falei: não, desde agora não vai ler isso para mim, né? Não, eu vou ler. Vê se você... E misturou. Se você espremesse, não tinha nada ali.
Era uma filosofia vã, como Paulo diz. Era uma vã filosofia. Mas o que é isso, não é? É alguém que já, né, fé hipócrita, não corrigiu, não identificou áreas vulneráveis, não fechou essa brecha, vai mantendo isso na vida, né? O abismo já está há muito tempo, já caíram no abismo há muito tempo. E a pessoa vai mantendo isso, não fecha isso, não pede ajuda a ninguém. Então, há a soberba, né? Há o orgulho, a prepotência, há um monte de coisas. E a pessoa, no caminhar dela, cristã, salva, se perde em loquacidade frívola. Está perdida, está um monte de palavrório lá que não tem mais nada a ver. E continuam com áreas vulneráveis e caindo, e caindo, e caindo. Então, o Senhor está falando, gente, o que vocês estão fazendo do cristianismo? Cristianismo é palavra bonita, cristianismo é atitude. Cristianismo não é frase de efeito, cristianismo é atitude, é mudança, é transformação, é caráter novo, sabe? É uma postura reconhecidamente mudada diante de Deus, eis-me aqui, me rendo. É bonito chegar aqui, rendo a ti, rendo o quê? Que você vai para casa e continua com a área vulnerável, não rendeu nada. Me rendo aos teus pés. Quem se rende aos pés de Jesus, entrega tudo, principalmente aquilo que é complicado, né? E que vem sendo a área de queda. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Acabou meu tempo. Bom, eu quero falar para você um pouquinho sobre uma fortaleza que muitas vezes se instala na mente do cristão, chama-se desencorajamento. A pessoa começa a achar que ela está fraca, que ela está cansada, que ela está estressada. E hoje qualquer coisa, você diz, é estresse, estou estressada. Então ela está desencorajada, mas tudo é estresse. E aí depois, não, é medo, é síndrome, é não sei o quê, e vem aqueles nomes todos. Salmo 38, 4. Davi se sentiu assim também. Foi pego pelo bichinho, né? Do desencorajamento. E ele diz assim: pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades. Ele está identificando uma fragilidade. E ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele teve uma fraqueza na carne. Deu vazão. O inimigo preparou um marapocona grande, né? Um ciladão para ele. E ele caiu. Ele não fechou aquela brecha, não entregou para o Senhor. E as consequências foram terríveis. Então, olha como ele desabafa agora, dizendo: já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades. Olha o que estava o peso na cabeça dele. Que iniquidades são essas? Essa área vulnerável que fica ali alimentando o capeta que sempre se cai naquilo. Então, o peso na cabeça é muito grande. Como fardos pesados excedem as minhas forças. Às vezes tem gente que não sabe por que está tão cansada. Tem gente que não sabe por que está tão curvado, tão cansado, tem tanto sono, às vezes é uma iniquidade. Que tipo de iniquidade? É salvo, mas tem uma área vulnerável que tem alimentado o inimigo, não é? Que não é fechado. Então, quando nós lemos essa passagem, nós entendemos que Davi ele não estava apenas descrevendo a sua vida. Ele está ali também, de alguma forma, descrevendo a vida de algumas pessoas que estão enfrentando um ataque maligno com uma fortaleza dessa aí de desencorajamento. E essa fortaleza do desencorajamento é uma arma poderosa de Satanás contra os eleitos do Senhor. Você sabe que muita gente não está no culto hoje por causa do desencorajamento? Porque tem alimentado. Ou você acha que nós todos estamos menos cansados do que alguém que não veio hoje? Honestamente, vamos ser honestos. Vocês, aqui ninguém está cansado aqui. Hoje você não trabalhou nada, você ficou só olhando para o teto. O seu motorista foi de limusine buscar você em casa, andou pela cidade, não tinha nenhum congestionamento, você ficou no ar-condicionado tomando suquinho de maracujá, você está relax. Né? Você ficou a manhã toda numa banheira de espuma, com sais, relaxou. Agora você chega aqui, você não tem nenhum problema, nada para resolver amanhã. Amanhã você nem está pensando na hora em que você vai acordar. Você não está preocupado com o cardápio. Você tem uma cozinheira, você tem uma copeira, uma governanta. Está tudo maravilhoso. Todos nós estamos assim, amados? Não.
Será que não tem ninguém entre nós que hoje teve um mal-estar, um mal súbito, sei lá, uma dor de cabeça, uma enxaqueca, um travamento de coluna? Vai saber. Eu não é? Eu estou falando alguma barbárie? Não. Agora, os outros têm mais problemas que nós. Não. O que aconteceu com quem não está aqui? Lógico que tem exceções, gente que estuda à noite, que trabalha, que mora em outra cidade. Agora tem um monte de gente que mora aqui perto, né? Mais perto do que a minha casa para chegar aqui. O que aconteceu, Damares, com essa gente? O bichinho do desencorajamento. É uma área vulnerável que está ali, entendeu? A pessoa se cansa à toa, qualquer motivo. Não, Deus entende, porque Deus não é burro. Agora, Deus aceita, Deus passa a mão na cabeça, não. Deus entende porque Ele sabe todas as coisas, Ele entende inclusive essa área vulnerável e que o inimigo arma ciladas para dificultar e a pessoa vai desencorajando. Você sabe que lá, Satanás ele lança dardos inflamados, flechadas mesmo. Primeiro para que a pessoa duvide de Deus, depois para que ela pense que alguma coisa na vida pode afastá-la do seu amor. E ela vai esfriando, Satanás lança mentiras cruéis, amados. Se ele conseguir botar uma mentira dele aqui, cruel, e a pessoa aceitar aquilo, sabe, não lutar contra aquilo, aquilo vira uma fortaleza. E ele cria ciladas, armadilhas, tudo sobre as fraquezas pessoais. Então nós não podemos ser fracos a ponto de ceder. A gente tem um corpo de humilhação, uma carne de imundícia, é verdade, mas o nosso espírito é forte. E o espírito forte submete a carne. Então nós não podemos aceitar em hipótese alguma que por causa de se alimentar uma mentira, a pessoa caia num desastre, conforme Davi caiu. É muito triste ver um crente jogar a toalha. Nunca jogue a toalha. Nunca se dê por vencido. São temas de pregações, não é? Não se dê por vencido. Não desista. Esta é a palavra que tem vindo. Salmo 38:15 diz: pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Davi estava no fim da linha, vazio, sugado, sem energias, abatido, quebrado. Mas ele sabia que Deus reverteria aquela situação. Se você está aqui esta noite, você precisa saber que Deus reverterá qualquer situação. Ele é poderoso para lhe ajudar a transformar qualquer área da sua vida que esteja ali alimentando ainda Satanás. E se você passa por algum ataque de desencorajamento, eu vou lhe dizer algo importante. Não tente arranjar uma tática para você sair dessa situação. Se você tiver um conflito espiritual, combata-o com armas espirituais. Não é com livro de autoajuda, não é com cursinho rápido de 4 sessões, não é com aconselhamento no mundo que você enfrenta conflitos espirituais. A palavra de Deus, ela possui todos os subsídios para um combate espiritual. Agora, se nós não conhecemos estas verdades, se nós não temos a revelação da graça de Deus, de que maior é o que está em nós, o inimigo estabelece uma fortaleza. Pedro diz em 1 de Pedro 4,12: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Tem gente que não está aqui hoje achando que alguma coisa extraordinária está acontecendo na vida delas. Não está. Está acontecendo na sua e na minha também, muitas vezes, e nós estamos aqui. Por quê? Porque nós estamos fechando essas áreas de vulnerabilidade, para que não caiamos nas ciladas do inimigo. E Deus, amado, é um muro de fogo à nossa volta. Só que você tem que estar dentro desse muro de fogo. Senão não adianta nada. Deus nunca lhe deixará, nunca lhe desamparará. Ele é o nosso guia, Ele é o nosso confortador. Ele nos coloca de pé, Ele nos fortalece. Ele nos ensina a mudar toda e qualquer situação. Ele tem lições práticas. Ele nos ensina a redirecionar a nossa vida toda se for preciso. E o desejo e a expectativa de Deus são a nossa vitória. Amém? Hebreus 10:39 diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. E eu encerro lembrando a você de uma figura bíblica muito importante,
Eu não tenho tempo para ler os versículos, vou lhe passar a referência para você ler na sua casa. E muito me impressiona, sempre que eu falo desse grande, iminente juiz de Israel chamado Sansão. Sansão significa, o nome Sansão, radioso, pequeno sol, destruidor. E você sabe a história, a mãe de Sansão, ela recebeu instruções de Deus para não cortar o cabelo, para não dar bebida alcoólica a Sansão, não permitir que ele se envolvesse com os filisteus, que na época era o mundo, né? E que ela cuidasse da vida desse rapaz, porque ele seria o libertador do povo de Deus. E nós precisamos entender algo importante que se passou com Sansão. Você conhece a história, está aí em filmes, em muitos livros, né, DVDs e tal. Desde cedo, Sansão tinha um ponto fraco no seu caráter. Desde cedo ele tinha uma área, ele era um eleito, ele era um juiz, ele se transformou num juiz de Israel. Ele era chamado para libertar o povo de Deus. Mas ele tinha uma falha de caráter, ele tinha uma área vulnerável que alimentava Satanás, e as ciladas estavam sempre preparadas para que ele caísse. Ele era escravo de paixões. E em palavras do dia de hoje, ele não podia ver um rabito de saia. E se você ler a história, anote aí Juízes do capítulo 13 ao 16, você vai ler com muita calma na sua casa, você vai ver que logo no capítulo 14, já mostra Sansão se apaixonando por quem não deveria. Ele se apaixona por uma pessoa que não tinha a aprovação de Deus, que não tinha parte com nada da vida de Sansão. Aí você continua lendo, você vai ver que no capítulo 16, Sansão continuou insistindo nos erros. Ele sempre fazia o que a fraqueza do seu caráter lhe mandava fazer. Era aquela pessoa que os anos iam passando e a área de vulnerabilidade estava lá. Ele sempre caía nas ciladas que o inimigo preparava para aquela falha de caráter. E 3 vezes, ele deu 3 passos grandes na vida dele. Esses 3 passos grandes foram 3 erros seguidos, se envolvendo com 3 mulheres erradas. Porque a concupiscência dos olhos, ele era muito, muito frágil nesta área. E os pais dele avisaram. Nós aqui na igreja avisamos culto após culto, programas de TV, estudos bíblicos. A gente fala, não se envolva, é jogo desigual. Deus não tem isso para você. Satanás é ardiloso, cuidado, não é? Você sabe qual é o objetivo do inimigo? O objetivo do inimigo é subjugar a pessoa, é dominar a pessoa, é amarrar a pessoa, amarrar a vida da pessoa. E você vai ver que a história aqui dos filisteus não foi nada diferente disso. Porque os filisteus, eles tinham a visão do diabo, eles eram filhos da perdição. Eles sabiam que Sansão possuía uma fraqueza. Satanás havia colocado uma fortaleza na cabeça dele, usando uma mulher filisteia chamada Dalila, que foi a causadora da ruína desse homem. Ela importunou tanto, até que ela acabou conhecendo o segredo dele. E no início, ele achava que ele saía ileso. Ele ia, né? E ele enganou Dalila 3 vezes também, falando outras coisas, e ela, né, foi enganada. Mas houve uma hora em que Dalila foi mais potente. Quando a pessoa começa a brincar com a carne, e deixar a carne vulnerável, e não fecha aquela brecha, uma hora o diabo vai, checkmate, cara. Você pensa que você pode, a sua carne não pode comigo, o seu espírito é muito mais poderoso, porque aquele que é poderoso habita nele. Mas na carne você não vem com estratégias humanas, com mentirinha, com jeitinho, porque eu te venço. E foi isso que aconteceu com Sansão, né? Leia a história, você vai ver, quando Satanás domina uma pessoa, acaba a força espiritual, acaba a alegria de vir à igreja, acaba o prazer de ser dizimista, acaba aquela alegria, aquela honra, né, de estar de mãos levantadas para os céus, tudo fica subjugado. E a história desse moço mostra isso, né? Sansão estava habituado a mentir, estava habituado a estratégias humanas, estratégias pessoais, mas aí ele cai fundo. Você sabe como é que ele acaba, né? Os filisteus vazaram os olhos dele, cegaram Sansão, e ele acabou rompendo a sua aliança com Deus, não fez o que Deus o tinha chamado a fazer. E é isso que o diabo faz, quando ele cega uma pessoa,
essa pessoa faz coisas inusitadas. Às vezes é um filho de Deus que fala, como é que pode estar fazendo um negócio desse? Já está cego pelo diabo. E esse grande juiz de Israel, eu encerro lhe dizendo isso. Um homem que poderia, né, fazer aquela libertação total do povo de Deus de uma forma tremenda. Um homem que possuía, infelizmente, uma fraqueza de caráter e não teve a coragem, a humildade de dizer, Senhor, esta é a minha fraqueza, me muda, me corrige, eu não quero mais ser assim. Ele virou um palhaço, um bobo da corte, que ficava lá cego, rodando uma roda, e todos os filisteus rindo dele, não é? E você pode ver as consequências, uma atrás da outra. No fim, ele morre com ódio e vingança no coração, que não era nada para ser desta forma, né? Por quê? Porque a carne dele foi tendo espaço. E isso começou tudo como, bispa? Isso começou com uma fraqueza de um jovem. Ele fez uma, ele fez duas, ele fez três, ele mentiu, ele escapou daqui, escapou de uma, escapou da outra, foi gastando as suas energias, escondendo de um, escondendo de outro, e afinal, o que ele precisava fazer era encarar a verdade, era dizer, esta é a minha fraqueza, Senhor, eu sou chamado para ser um juiz, mas o Senhor precisa me ajudar. Podia ter procurado um profeta para ajudá-lo a destruir aquela fortaleza, e no fim o seu desencorajamento foi muito grande e ele caiu. Eu encerro com 1 Coríntios 6,17, vamos ficar de pé e orar. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Você é poderoso, você é forte, você é indestrutível. O inimigo não pode entrar na nossa vida, mas ele pode oprimir, lançar dados, criar situações, quando nós lhe damos vez, quando nós alimentamos fraquezas. Então a minha palavra neste final de culto é: vença. Identifique qual é a sua fraqueza, porque a perfeita vontade de Deus é a nossa vitória. E ouça, existem outras Dalilas aí fora, em forma de dinheiro, em forma de amizade, em forma de sexo, em forma de mentiras, em forma de bebida, em forma de drogas, em forma de negócios ilícitos. Você não nasceu para isso, você nasceu para vencer. Assim seja, assim disse o Senhor. Amém? Glória a Deus. Se alguém já identificou, não creio que tenha sido hoje, não. Eu creio que hoje o Senhor só está nos ajudando a ir lá e na cabeça do gigante, destruir esse gigante definitivamente, fechar essa brecha. Você vai levantar suas mãos aos céus e você vai fazer o que Sansão não fez. Você vai pedir ajuda a Deus. Você vai dizer onde você precisa que Deus lhe ajude a fechar essa brecha. Chega de fraquezas. Chega de andar patinando, com uma Bíblia na mão e patinando. Uma Bíblia na mão e patinando. Não sai do lugar. O Senhor diz, tem fraqueza aí, meu filho, eu quero te ajudar. Não te acusar, te ajudar. Senhor Jesus Cristo, maravilhoso Deus, eterno Pai, no encerramento deste culto, Senhor, nós nos rendemos definitivamente a Ti, no que tange, Senhor, aquela área vulnerável. Ó Deus, eu sei que o Senhor não trouxe este povo aqui, nem colocou pessoas pela internet para apenas dizerem linda mensagem. Eu sei que o Senhor quer tratar, o Senhor quer cuidar, o Senhor quer nos ajudar a fechar essas brechas, Senhor. Essas áreas que têm alimentado Satanás e têm dado a ele, Senhor, espaço para montar ciladas. Ó Deus, para que a gente apenas ponha o pé no laço e ele puxe. Deus, nós não fomos chamados para viver com o pé em laços. Nós somos livres em Cristo Jesus. Não somos do mundo, não. Somos de Deus, somos de Cristo. E isto, Senhor, tem que ser visto em todas as áreas da nossa vida. Por isso agora eu oro, Jesus, pelos meus irmãos, Senhor, que estão encontrando agora, Senhor, força em Ti, pela palavra recebida, para agir, Senhor, com fé e fechar esta brecha, Senhor. Ó Deus, e mudar esta situação, Senhor, e parar de alimentar o diabo, Jesus, com esta fraqueza, Pai. Agora o Teu Espírito nos ajudou a identificar, nos disse que vai nos ajudar, que nos fortalece,
que essa fortaleza, Senhor, não importa quantos anos isto esteja perdurando, hoje, Jesus, nós queremos numa atitude de maturidade, numa atitude cristã, numa atitude em graça, Senhor, nós queremos dizer: basta, basta, Satanás, as tuas mentiras, basta, inimigo, as tuas ciladas. Nós agora, em nome de Jesus, nós não vamos mais permitir que nós caiamos nestas ciladas, nessas armadilhas. Nós agora vamos fechar esta porta. Ó Deus, nós estamos agora afirmando, Senhor, um compromisso contigo pela fé, de que isto não vai mais acontecer, Jesus. Sabemos, Pai, que na carne nós não podemos prometer nada. Sabemos que na carne, Senhor, nós não conseguiremos. Mas nós não vamos mais dar desculpas de que a carne é fraca, Jesus. Nós agora, pela fé, ó Deus, reivindicamos o que está no Espírito, que é maior, Jesus. E pelo poder de Deus que habita em nós, pela autoridade do nome de Jesus, nós dizemos: basta! Chega de queda, chega desta área vulnerável, chega desta fraqueza. A partir de agora, Senhor, nós vamos mudar o que precisa ser mudado. Nós nos abrimos agora, Jesus, para uma renovação, Senhor. Nós abrimos agora, Senhor, a nossa mente, o nosso espírito, para destruir aquilo que tem nos derrotado, Senhor, para aniquilar, Jesus, com aquilo que tem nos feito muitas vezes tropeçar. Chega, Pai, esta porta hoje está fechada, Senhor, e a nossa vulnerabilidade acaba agora, Senhor. Não vamos mais alimentar, Senhor, ó Deus, as ciladas do inimigo, as astúcias do derrotado, Senhor, porque o Senhor já nos fez em todas estas coisas, mais que vencedores em Cristo Jesus. E nós recebemos nessas áreas vulneráveis, Senhor, a vitória completa em nome de Jesus. E todos que recebem a vitória digam amém, amém. E amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por ter nos Amém, trazido Jesus, nesta noite à tua casa para receber Jesus, conselhos preciosos, ouvir, Jesus, Amém, a palavra genuína, verdadeira, Amém, verdadeiro evangelho, ó Pai, Obrigada. a graça de Deus, aquele que edifica, que traz herança Sim, para a vida dos recebemos, teus Pai. filhos, ó Pai. A vida Obrigado, abundante. Jesus, por ter nos colocado em um ministério que preza, Jesus, o ensino da palavra, Graças a Deus, Deus. que preza a verdade que liberta, Sim, a verdade Jesus. que acrescenta, Jesus, a verdade que transforma, porque é a palavra de Deus. Amém. Por isso nós nos despedimos Sim, nessa Jesus. noite, declarando que a graça e o conhecimento do nosso Sim, Senhor Pai, a e tua Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces Aleluia. consolações do Espírito Santo serão constantes e permanentes Amém, na vida de todos nós. Amém. E aqueles que recebem essa palavra em seu espírito, digam Aleluia. amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Diga: onde eu era fraco, Aleluia. agora eu sou forte. Amém. Em nome de Jesus. Onde eu era Graças a fraco, Deus. agora eu sou forte. Aleluia. Se você precisa sair, vá em paz, vá feliz. Tenha uma sexta-feira cheia de vitória e de glória do Senhor. Até sábado, até domingo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não.
dizer que te pertenço, Agradeça a Deus. eu te agradeço. Ele falou com você. Não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo. De novo, declara, igreja. Você mudou bem alto. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Declare. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Sai do chão, vamos ver, vamos ver, vamos ver. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer. Glória a Deus. Boa noite. Glória a Deus. Boa noite a todos. Tchau. Uma excelente sexta-feira. Identifique as áreas da sua derrota. hein? Amém. Entregue Identifique. para o Senhor e receba Diga agora, vitória. sou forte Boa e noite. vitorioso. Aleluia. Boa noite, internautas.